Bom dia! Como estão? Seguimos com as lives do livro Shakti. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8, que é Meditação para Pessoas Ocupadas. Muito interessante, porque nós todos somos, pessoas extremamente ocupadas, ainda mais, nesse mundo atual em que vivemos. Então é um capítulo bem para nós, bem para a realidade atual. Convidar aqui a Greta para a gente começar. Bom dia, amiga! Bom dia! Tudo bem? Você se considera uma pessoa ocupada? Estou mais tranquila quanto a isso. Já fui mais ocupada. Eu não me acho uma pessoa extremamente... Assim, eu me acho uma pessoa ocupada, mas eu encontro dentro dessas minhas ocupações momentos para Exato, eu acho que é por isso que... descansar, para curtir a família, os amigos. Acho que é por isso que já não é mais aquele estresse, né, assim, de ansiedade, na correria que todo mundo fala que existe. Que não precisa existir. Eu acho que a gente que fica nessa euforia, né? Eu sinto que eu tenho a sensação de que nós nos colocamos nessa euforia, né? Eu tenho essa Antecipamos as sensação coisas. também. Também tenho essa sensação. Que sempre está nessa loucura e, na verdade, não precisa ser dessa forma. Né? O quanto isso acaba realmente adoecendo tudo, né? E aí, o que ficou do capítulo para você? Os exercícios que eu tenho feito, assim, os exercícios que eu acho que seria interessante a gente dar uma repassada, que foi o último Ah, da respiração. do Vamos lá. capítulo anterior, que a gente passou bem rapidinho na semana passada. Eu acho que vale a pena a gente retomar um pouquinho para quem está chegando e entender, né, os exercícios. E esse capítulo, eu tava lendo o próximo que vem, o próximo é longo, viu, amiga? O próximo é mais longuinho. E esse daqui, eu achei ele bem tranquilo, assim. Eu achei ele bem legal porque ele fala bastante, na realidade, do pensamento, da mente, né? E da importância da gente realmente, na parte prática, do que ele fala dessa meditação com relação às pessoas que são ocupadas, né? Que a gente acredita e a gente aprende que meditar é você esvaziar a mente. E, na verdade, não é. E aqui nesse capítulo ela traz bastante este olhar, de fato, né? Assim, de que não precisa ser dessa forma, que é um fluir melhor, né? Assim, que você olha os seus pensamentos e você faz Quer uma... E sempre a respeitar, respiração. né? Eu sempre achei Quer legal isso, respeitar porque ela esses fala isso. pensamentos. É. O pensar, então vem os pensamentos, você olha os pensamentos, eles fazem parte, mas você não fica tentando minar eles o tempo todo, né? Então ela traz essa parte mais prática nesse capítulo, né? Aí falando, para a gente retomar a respeito da respiração, eu acho que seria legal a gente deixar aqui até gravado, né? Um pouquinho do que é cada respiração que ela traz, né? E eu acho que a gente vai, que eu acredito que isso vai ser importante para quem está chegando e quem quiser fazer essa experiência, né? Porque aqui é um livro prático, né? Uhum. Então eu acho que isso é bem legal. Então a primeira respiração que ela fala que é o ciclo de respiração noturna. Eu vou dar uma lida e a gente faz uma demonstração rápida. Vamos ver como vai ficar isso, meu Deus. Mas, mas se a intenção é essa, vamos embora. Tamo junto. Então vamos lá. No ciclo de respiração noturna, o que que ela fala? A maneira como pegamos no sono determina a qualidade da noite de sono. Para relaxar e entrar no estado de repouso, experimente este exercício de respiração simples. Então, é deitar de barriga para cima, aí você apoia suas mãos aqui no abdômen e começa respirando normalmente. Inspira e expira, prendendo o ar por um instante no fim da inspiração. Ou seja, faz assim, né? E a hora de
prende um pouquinho. E fica aqui. E perceber o movimento suave das mãos no abdômen. E é tão gostoso fazer isso. Eu faço toda noite. E realmente, assim, a hora que menos você percebe, você já tá com aquele soninho gostoso, né? Assim, né? E aí você vai percebendo suavemente o movimento do seu abdômen, né? Para cima e para baixo, subindo e descendo. E suas mãos começam a ficar mais pesadas. Você sentirá sua percepção se interiorizando, voltando-se para dentro e começa a ficar sonolento. Fazer 10 inspirações e expirações constantes, ritmadas, permitindo que a respiração se acalme naturalmente, à medida que se dá a transição para o sono. É uma preparação para o sono mesmo. Eu sinto isso na prática, é muito gostoso, né? E realmente a noite é bem diferente, né? De você dormir, e a maioria hoje, não sei quem está assistindo, quiser depois fazer esse comentário para a gente aqui, de tentar fazer essa experiência. Por que é interessante fazer essa experiência? Porque a gente sabe que hoje em dia, a maioria das pessoas dorme com o celular e fica às vezes ali vendo as coisas do celular, passando até que o sono venha. E a gente está percebendo pelas leituras, inclusive dessa questão da neurociência e tudo que ela traz, o quanto, na realidade, esses são estímulos que acabam prejudicando no sono. Então, você se desligar desses estímulos externos e ficar somente com você mesmo, nessa respiração, vai te trazer mais presença. E é um exercício, gente, uma noite de sono maravilhoso, né? Porque a partir do momento que você tem uma noite de sono reparadora, o seu dia vai ser melhor. E aí ela traz essa primeira respiração. E Para você usar essa inspiração também ao acordar. uma coisa que é interessante, puxando, vamos, conforme a gente vai falando, se a gente se lembrar de coisas do capítulo, que ela coloca que a meditação védica, ela ela não na verdade, o sono é bem-vindo, porque o que a gente estuda sobre meditação, às vezes vem, né, autores falando aí, e praticantes, que fala que é para você ter atenção, então como que se você dormir tá errado, né? Se você dormir no meio da meditação, porque várias pessoas falam assim para mim, ai, mas eu durmo no meio da meditação. Na meditação védica, então a gente vai, na verdade, buscar o relaxamento. E se você vai buscar o relaxamento, não tem como o sono não vir. Você brigar contra o sono porque é desnecessário, porque é para você descansar a sua mente. Então, se o sono vem, é porque você está atingindo seu objetivo. E aí é bem interessante, porque ela fala, se você acordar depois de madrugada, faz de novo, não pega seu celular, faz de novo essa respiração e volta a dormir, né? Porque o sono, e é muito interessante que ela fala sobre a meditação com relação ao sono, porque é isso mesmo, né? A hora que você se desliga e aí você consegue, e essa preparação para o sono, ela é revigorante depois, né? Aí a segunda, você quer ler a segunda? Leio. Que é o da manhã, que é o ciclo de respiração da manhã. Então, em vez de se virar e imediatamente pegar o seu telefone ao acordar, comece o dia tirando alguns minutos para respirar. Assim que você despertar, coloque as mãos sobre o abdômen, vai fazer basicamente a noturna, só que de manhã, né? E faça 10 ciclos completos de respiração profunda. Da mesma forma, né? Colocando a mão no abdômen, vai fazer do mesmo jeito. Inspirando, dando o tempo, né? Essa prática rápida pode ajudá-lo a completar um ciclo de sono inacabado e começar o dia mais revigorado, cheio de energia. Porque assim, se a gente conseguisse todos os dias dormir a quantidade de horas para um sono revigorante, que seria no mínimo 8 horas, o dia fluiria, né, tranquilamente. Mas como nós não conseguimos fazer isso, às vezes a gente demora um pouco para dormir, aí faz a meditação, relaxa, dorme, e na hora de acordar, acorda com o susto do despertador. Então, porque não é natural, a gente não acorda naturalmente, vai acordando como deveria ser, né? A gente leva um susto ali passa de um sono, às vezes profundo,
de uma hora para outra para Uhum. acordar. Então, se você fizer esse ciclo aqui de 10 respirações, é como se você ajudasse o seu corpo a completar esse Essa relaxamento necessidade, do né? sono, essa necessidade do sono. Então, como durante o sono a mente processa antigos estresses, tensões que foram vivenciadas, né? Quando você acorda no meio desse ciclo, esses arquivos antigos podem permanecer abertos, fazendo com que você se sinta inquieto. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas é muito comum, os meus pacientes relatam, eu já senti isso, que a gente acorda com uma ressaca moral, né? Tem dia que aconteceram coisas no dia anterior que naquele momento você levou de boa, tal, daí você dorme no outro dia, você acorda, putz, por que que eu falei isso? Putz, É. por que que eu fiz isso? Que é aquela ressaquinha moral. Essa respiração vai ajudar também você a lidar com essa sensação de culpa, né? Para evitar esse sentimento de ressaca moral no dia seguinte. Porque às vezes é só um pensamento negativo que vem ali, porque, né, seu sono foi processando essas informações de uma maneira ruim. Então, fazer as 10 respirações imediatamente ao acordar é uma maneira de completar o ciclo do processamento de estresse, efetivamente fechando qualquer arquivo que fica aberto. Ó, eu tenho assim, É não, eu legal não isso. consegui fazer todos os dias ainda, porque às vezes eu pego no sono antes de meditar. É, eu não consigo, às vezes, completar as 10. Eu durmo antes. E eu tenho E acordado antes do despertador tocar. eu acordo com o despertador, mas é tão automático, eu acordo, levanto e vou, que eu preciso criar o hábito, né? Então é uma coisa que a gente vai se policiando, vai fazendo. E que também, Uhum. gente, não é uma coisa que você tem que fazer. É uma coisa que se Se você fizer, melhora o escolhe. seu dia. Você É uma recarrega a sua escolha. energia. É uma escolha. Isso. É, eu escolho fazer. E é algo tão, assim, 2 minutinhos você faz um negocinho desse, né? Assim, de você estar prestando assim, tá atenção na sua respiração e se centrando, se desligando dos ruídos externos, né? Dessa energia de celular, televisão, tanta coisa que fica ali que a gente leva para a cama. A terceira respiração é a respiração poderosa. Esta prática de respiração esvazia a mente, trazendo uma descarga de energia para o corpo instantaneamente. E leva apenas 2 minutos. O ritmo é uma inspiração natural, seguida de uma expiração curta e vigorosa pelo nariz. Então, assim, para começar, a gente senta com os cotovelos, então o cotovelo está aqui, né? Eu fiz ela ontem Adorei também, também. eu achei bem legal. Sente-se com os cotovelos dobrados ao lado do corpo, bem perto da cintura, e as mãos relaxadamente perto dos ombros aqui, né? Fechadas perto dos ombros. Ao inspirar pelo nariz, eleve os braços acima da cabeça e abre bem as mãos. E ao expirar com um forte impulso, traga os braços de volta. E faz isso aqui, né? E fazer isso também uma série de 15 a 20 respirações para obter uma descarga de energia no sistema livre de cafeína, né? Essa coisa que a gente fica no elétrico da cabeça. Eu achei legal porque, como terapeuta corporal, que é uma das abordagens que eu trabalho, eu falo bastante sobre isso e falo para pôr som, né? A última fala do som aqui também, a nossa última É. respiração, né? Então, quando a gente inspira, eleva os braços, abre bem as mãos, né? A hora que você faz isso, vai tendo essa descarga. Fazer isso, e é uma coisa que dá para você fazer várias vezes durante o seu dia, né? Então, se é uma coisa que você está precisando, precisa de mais energia, alguma coisa aconteceu, eu preciso buscar essa energia, faz. Rapidinho você faz, mas faz aí 3 séries de 15 a 20 respirações. Aí você vai ter uma descarga legal, né? E você recarrega, de certa forma, naturalmente a sua bateria aí, né? Então é É bem porque legal. essa respiração é uma respiração para a gente fazer ao longo do dia, né? Ó, você Isso. fez a noturna, no outro dia você fez de manhã, e aí quando você percebe que você está naquela agitação do seu dia, num momento ali de
para você relaxar, aí você faz essa respiração poderosa e recarrega Opa, aí sua e bateria. te traz uma presença, né, de novo, porque o que que acontece durante o nosso dia a dia? A gente fica com as atividades da rotina toda e a gente mal se percebe. E você poder fazer isso de vez em quando no seu dia é momento de você estar conectado com a tua presença, né? Sim. Às vezes a gente, não sei vocês, mas eu percebo muito isso. No dia a dia, de repente, fala, peraí, por que que eu tô falando tão rápido? Por que que eu tô. Calma, volta, E sabe? principalmente num dia que você vai ficar muito assim, você tem o mesmo compromisso o dia todo, né? Que É, nem segunda-feira eu tive um treinamento que começou 3 turmas, começou 9h30. Vai sugando tanta sua energia, mesmo que seja um treinamento gostoso, não importa, né? Aquilo você tá de pé. Então, tem dias que a gente passa o dia inteiro fazendo a mesma coisa, né? Dando aula ou, né? E aí você faz esse exercício, retoma. E a respiração de mudança de atitude, que é a próxima, também é bem bacana, porque é aquela respiração que vai fazer você também refletir se você continua nas suas reações comportamentais ou não, né? Se você continua agindo daquela maneira ou não. Então, vou ler aqui, ó. Todos nós conhecemos os benefícios de respirar fundo, mas poucas pessoas estão cientes dos benefícios de respirar além da nossa capacidade respiratória. Experimente essa poderosa inspiração expandida sempre que precisar mudar sua atitude e eliminar pensamentos insistentes. Então, você tá lá, mal com alguém, e tá tendo que lidar com essa pessoa lá no trabalho, por exemplo. Aquela presença daquela pessoa tá te incomodando. Faz essa respiração. Funciona assim. Ao inspirar profundamente pelo nariz, faça uma breve pausa com os pulmões completamente cheios. Eu aconselho você a expandir sua caixa torácica, né? Torácica, que é quando a gente cresce com a respiração, porque daí você, né, não expande sua mente. Depois de alcançar a capacidade total de sua inspiração, tome mais alguns pequenos goles extras de ar. Então, você tá lá, tenta trazer um pouquinho mais de ar, que é possível, né, para carregar mais ali. Pause e segure todo esse ar por um momento antes de soltá-lo completamente pelo nariz. Achei legal essa respiração, porque é só no É só nariz, aqui. né? Você inspira e expira pelo nariz. E isso contém um pouco da. Porque quando você solta pela boca, parece que vai de uma vez, né? E Não, quando é você exatamente solta isso mesmo. pelo nariz, ele tem ali um tempo, né? Apenas 2 ou 3 repetições podem clarear a mente instantaneamente e energizar o sistema. É um barato. Lembra que o que dá clareza à mente é a oxigenação. É. Então, quando você está numa respiração curta, porque você está nervoso, ansioso com o que está acontecendo ali naquela situação, você não manda oxigênio suficiente para o seu cérebro e aí que você age com raiva, por impulso, né? Então, quando você faz essa inspiração segura, profunda, fora que o corpo, você aí, terapeuta corporal, né? Fora que expandir o corpo também dá Expande. todo né, Sim. esse posicionamento para você agir na situação, vai aliviar com certeza, E uma gente. coisa importante aqui nessa respiração é exatamente a gente entender que é para fazer devagar e fazer. Se você faz muito rápido, você acaba tendo uma hipoventilação. Isso. Então, assim, é É no tempo realmente um natural, né? tempo A gente fala que é natural, não natural da tem que respiração. acelerar a sua respiração, né? Então, você vai inspirar pelo nariz, segura um pouquinho, inspira mais um pouco, depois solta pelo nariz de novo, né? E aí nossa, Respiração isso vai dando uma calma. expansão, assim, de energia muito boa, né?
E a nossa última respiração que ela traz nesse capítulo é a respiração de aceitação ativa. Como discutiremos mais a fundo na próxima, a resistência da mente consome uma quantidade tremenda de força vital. Quando você se encontrar lutando ou evitando alguma situação em sua vida, feche os olhos e observe os sintomas em sua mente e observe seu corpo. Um aperto no peito, os ombros, o corpo mesmo, né? Eu faço as terapias corporais, né? E às vezes a gente está ali no movimento, e eu trabalhando essa parte respiratória, eu vou olhando o corpo de cada um que está ali no presente e falo, ó, solta aqui. Olha como está teu ombro. Olha como está tuas costas. Olha seu semblante. Olha para o corpo, observe o corpo, né? Então, ela traz isso aí. Fecha os olhos e observe os sintomas em sua mente e em seu corpo. Um aperto no peito, nos ombros, uma respiração superficial, uma tensão na região do umbigo, pensamentos acelerados ou emoções negativas. O que você está vivenciando são sintomas de estresse. A resposta do sistema nervoso simpático, que é de luta ou fuga, né? E observe tudo isso em seguida, respire de forma alongada. Então, assim, observei meu corpo, observei os meus pensamentos, os meus sintomas, observei, isso tudo faz parte, tá? Respira de forma longa, né, de forma mais alongada, retenha o ar por um momento e depois expire profundamente fazendo o som de rum. Eu vou fazer, tá? Então, repita 3 vezes e toda a sua fisiologia será reiniciada numa resposta do sistema nervoso parasimpático, que aí vem um descanso, né, e uma melhor digestão. Depois de perceber essas mudanças fisiológicas, volte e repita a respiração, que é aquela que a gente fez antes de mudança de atitude, né, que aí você vai se centrando novamente. E aí ele traz o porquê do barulho, né? Esse som que naturalmente fazemos com tanta frequência, como concordamos ou não, né? Isso atinge bem o centro da nossa cabeça. É uma maneira sutil de vibrar o hipotálamo e a glândula pineal, eliminando qualquer negatividade. Lembrei bastante do Dr. Sérgio de Oliveira, que é um neurocientista que fala sobre os estudos da glândula pineal. É muito legal as coisas que ele traz, esse médico, tá? Então, como que é essa respiração? Ela é mais alongada, então você vai reter o ar por um momento e depois respirar fazendo barulho, tá? Então, vai lá. Isso. Então você vai e solta. Então você vai perceber o seu corpo, quais são os sintomas que você está nesse momento, sem brigar com eles, eles fazem parte, mas vai se permitir. E respira e solta com um som. Parece que tá O mandando nosso embora corpo, mesmo, né? e é Parece que tá exatamente isso, porque expulsando o aqui. corpo É que assim, eu faço naturalmente isso daí. é. É que depois que a gente entende por que que a gente faz isso. Mas E fazer esse quando a gente propósito é entende muito melhor legal, ainda, né? né? Porque Exatamente. depois que eu li isso aqui, eu falei, gente, mas eu faço isso com frequência, os outros até reclamam. Tem, o, o- tem momentos que as pessoas falam, por que que você tá bufando? Né? Mas tá bufando por quê? O que que tá acontecendo? E na verdade é que eu, Assim, né, você faz, reorganizando. né? Tipo, só falta, ainda falta completar a frase, né? Falar que saco, sei lá, Sabe o que eu. que eu já fiz como aluno na sala de aula? Às vezes está na aula, tem aqueles que não querem assistir, né? Mas tá ali e fica bufando, que não, que não tá afim. Às vezes eu falo assim, vamos todo mundo fazer isso? Vai, todo mundo, respira e solta pondo som. Cara, volta todo mundo ter foco. Volta todo mundo ter foco na aula. Muito legal. Então, Sabe? Sabe ser são louca? essas. São Professora, ser essas. louca? Exato. Um pouco. Ai, muito Mas a hora legal. que a gente respira, e aí que ela traz a importância da gente fazer isso na prática. Então, quem está assistindo a gente agora, quem está assistindo depois, reveja essa live, faça a experiência de sentir a respiração em cada momento da tua vida e compartilha com a gente como está sendo isso, né? Porque isso transforma o nosso dia, nos traz uma presença muito maior, um foco em todos os no que a gente precisa, né? Assim. Então, a gente é o nosso próximo próprio cientista aí, e a importância disso.
E aí, no capítulo 8, Meditação para Pessoas Ocupadas, ela traz a importância da gente entender que essa questão da meditação, como a Dani já comentou hoje, né, não é uma coisa de ficar pensando demais ou deixar de pensar. É realmente um momento de você entender que os pensamentos eles fazem parte da vida da gente, ainda mais quem tem uma vida muito ativa, né? Quero ler um pedaço aqui, ó. Na Fala, página Milena. 147, ela coloca assim: Uhum. o objetivo não é retirar-se da vida, mas ao contrário, tirar o máximo proveito dela, que ela está É, contando um sim. trecho aqui da história dela. Aí depois ela coloca: a meditação védica é e sempre foi para as pessoas com a vida e a mente ocupada. Você não Aham. precisa praticar horas a fio por meses e anos para chegar a algum lugar. Porque essa meditação é É para quem natural. quer. É isso que Sim. ela quer dizer. Você não tem que. Talvez você tenha um pouco de dificuldade no começo para entender como que essa meditação funciona, né? Para deixar essa naturalidade acontecer, porque a gente tem uma tendência a querer controlar tudo, controlar o pensamento, controlar a respiração, controlar como que o corpo vai se comportar. Então, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade aí no começo para encontrar esse natural, porque parece que a gente Isso. nunca está nessa homeostase. Eu tenho a sensação que as pessoas estão sempre aceleradas, Uhum. sempre um passo à frente daquele estado natural do ser, né, do corpo. É, né? Ou Então, passado, ou futuro tem tudo, né? E ela então traz exatamente que essa meditação que ela traz não é algo que você vai ter que treinar sua mente nem nada. Ela é natural. Ela já vem com a gente. A gente já nasce com ela. Então você não vai ter que estudar nada para fazer tudo isso. É você se perceber. É isso que ela traz aqui, né? Que primeiro é a e aí respiração. e a ferramenta que ela coloca aqui como uma ferramenta vibracional da meditação é o mantra. Sim, sim. É. E aí, assim, o que eu acho que é interessante com relação ao que ela fala também, com esse propósito todo, né? Da gente perceber como que cada sistema funciona, como que você funciona. E aí, dentro daquilo que você funciona, você vai fazendo essa prática. É por isso que não existe uma coisa, o que dá certo para mim, mas respira, se centra, fica no momento presente, que é isso, né? A importância disso. E da gente realmente ficar com clareza e foco nesse processo, porque isso vai te trazendo mais clareza, tá? Aí ela fala dois segredos importantes, né? Que é a respiração, que é o primeiro, que não é o foco de ficar controlando a respiração, é respirar, tá? E o segundo, que ela chama de fluxo mental, que é o elemento da ausência de esforço, né? Assim, então não é uma coisa que você precisa treinar, fazer grandes esforços, não é isso. É a importância da gente voltar para a gente mesmo, né? E ela coloca que para a gente revitalizar, para a gente recarregar a energia, nós precisamos de ter 3 ciclos de descanso. Um é o sono, que deveria ser 8 horas por dia. E Isso. os outros 2 seriam meditações que você vai fazer ao longo do seu dia. Essas que a Então, gente está falando, né, gente? bem dizer, aqui ela coloca, né, que se a gente fizer esses 3 momentos aí, nós já vamos ter uma boa, um recarregar de energia vital. Então, dormir Lembrando, bem e ter esses 2 momentos de meditação. lembrando, como a gente já trouxe nas lives anteriores deste mesmo livro, que estar no momento presente, respirando, é o que traz a gente para mais criatividade, mais fluxo de vida, né? Então, o quanto isso vai refletir no seu trabalho, na sua rotina, em tudo que você faz. Porque às vezes as pessoas têm uma crença que limita muito de achar que meditar, estar nessa presente vai ser perda de tempo. A gente escuta isso, né? Ah, eu não tenho tempo para Não parar para tenho tempo, respirar. Eu não mas eu não tenho tenho tempo tempo por causa para parar disso. para pensar. Você não tem
tempo exatamente porque você não está parando para observar. Nossa, é nítido isso. Quando você começa a fazer a prática de prestar atenção na sua respiração, de prestar atenção no seu momento presente, do que está acontecendo aqui e agora, é onde você vê que você tem tempo. Né? E essa fala não é... As pessoas veem completamente equivocado tudo isso. Né? Então, é bem importante a gente entender isso, né? Aí ela coloca assim, ó, a palavra védica para meditação é o oposto do que tem sido entendido como meditação do Ocidente. É literalmente a prática de deixar o foco de lado. É. Muito bom. Porque ela traz exatamente isso, né? Que quanto mais a gente fica pensando no negócio, mais alimentando a nossa mente a gente fica. E se a gente fica alimentando muito a nossa mente, a gente está colocando um estresse ali, em vez de relaxar. Né? Exatamente esse o contexto. Então a gente realmente esvaziar, né? E não ficar focado o tempo todo nisso. E a gente também sabe que quando a gente amplia o nosso olhar, a gente vê possibilidades muito maiores. Se a gente está focado numa coisa só, a gente não consegue ver, muitas vezes. Né? Porque a gente só está olhando numa mesma direção. Então, não precisa ter esse foco. Então, as meditações ocidentais, né, que nós estamos acostumados a ouvir, geralmente segue 3 categorias, que é atenção focada, monitoramento aberto e transcendência automática. Na Védica, é a terceira categoria que se enquadra de meditação, que é a transcendência automática do eu. Então, a meditação transcendental é a natural e sem esforço. Então, você vai... Ó, eu quero que as pessoas entendam uma coisa aqui. Quando você medita da maneira védica, né, para fazer com que o Shakti aconteça na sua vida, que essa energia vital, que ela seja recarregada, é natural e sem esforço. Porém, fazer essa meditação vai gerar sua atenção concentrada, seu foco. Você vai ter o foco. Porque você vai limpar, né? Porque quando você faz essa meditação, você vai regular seus níveis de estresse, vai ter mais clareza e automaticamente vai ter mais atenção concentrada, vai ficar mais focado. Então não é que o objetivo da meditação não seja o mesmo, né? Que é te manter presente. É o mesmo, só que como a meditação é realizada é que é diferente. Na meditação védica, você não fica nesse controle da sua mente, né? De ficar controlando o que você vai pensar ou deixar de pensar ali, como se fosse algo que fosse possível, né? E aí gera mais estresse ainda. É bem interessante, porque quando ela fala bastante sobre isso, até que ela traz assim o quanto já é comprovado cientificamente, foram feitos estudos, examinados com relação à onda cerebral, né? Então ela fala bastante disso, as diferenças dessas meditações que traz, e que é natural, que é a védica, todo mundo nasce com ela, é a que mais completa. É a mais completa, porque quando você está prestando atenção na sua respiração, não é o foco, mas prestando atenção na presença, né, desse movimento, sem ficar muito preocupada com os pensamentos que vêm, que é a coisa mais normal, é onde você transcende. Sem julgar, e aí você consegue tudo o que as outras tentam, né? E também consegue, mas de uma maneira um pouco mais difícil, porque você fica testando o tempo todo as outras, né? É essa a questão. Né? Então, todos os estudos das outras meditações, elas são válidas. Elas também conseguem? Conseguem. Só que o que ela traz no livro é que o natural nosso, a gente não precisa de muito. E é bem isso, a gente às vezes procura tanta coisa, tenta terapeutizar tanta coisa, tenta buscar tanta coisa, e às vezes não é nada, é simples. O que ela traz é exatamente isso, gente, respira. É só respirar. Hoje só você lembrar da sua essência. Hoje eu escutei uma noia, né, que eu escuto a noia minha,
E a moça trouxe uma noia para o capítulo, né, para o episódio, que eu falei assim, acho que todo mundo tem pensamentos igual dela, mas ninguém tem coragem de falar para as pessoas. Ela falou que já faz alguns dias que ela, quando ela vê uma pessoa na rua, ela pensa assim, se eu brigasse a tapas com essa pessoa, será que eu ia ganhar? Será que Sério? eu ia ganhar? Sério, daí ela fica pensando assim, o tamanho da pessoa, se a pessoa é forte ou não é forte. Olha Gente, como que a nossa mente divaga, né? Ela vai para lugares. total. Mas é isso, é porque. Mas olha só, por que que eu me lembrei disso? Por que que eu tô tocando nesse assunto? Essa noia dela com esse pensamento me faz entender que são esses pensamentos aleatórios e tão aparentemente idiotas que nos levam à criatividade. Porque assim, quando a gente julga os pensamentos e fala assim, nossa, como que para de pensar essas idiotices, isso, para que Trava você não vai ele, bater em ninguém? Você bloqueia. trava ele. Então, deixar a nossa imaginação fluir, mesmo que sejam coisas assim, tipo, nada a ver ou bestas, assim, é o que promove Sem julgar os a, seus pensamentos, é sem esse o ponto. julgar. Então, para a gente ter criatividade, desenvolver a É. criatividade, chegar à resolução dos nossos problemas, a gente precisa deixar, às vezes, a mente ser tola, né? Ser idiota, fazer coisas bestas. E à Porque toa mesmo, né? numa dessa a gente encontra um caminho, É. né? E E claro, quando aí, percebe que isso está prejudicando, aí sim você, claro, né, o que fala, você vai fazer com seus põe as pensamentos? evidências, né, coloca as evidências aí e fala, para com isso que isso está te gerando ansiedade, né? Ai, ai, o que você vai fazer com isso, né? O que você vai fazer com isso? Aí ela também coloca aqui a questão do yoga, né, que a palavra se traduz literalmente Integração, como união. integração, união e atar um jugo, né? Nosso maior poder está no que os Reiches chamam de mente, que é em um único ponto ou unificada, quer dizer, tentar entender, né, integrar tudo isso, porque parece aleatório, mas aleatório assim, parece que não tem a ver, mas está tudo conectado, é sistêmico, E né? essa integração, oi, Dil, beijo, querida. E essa integração é você aceitar. Então, quando vem esses pensamentos todos, está tudo bem, sabe? Eles fazem parte, dá risada de você, e aí vai, toca o barco, né? Deixa fluir. Quando eu toca o barco é para deixar fluir, né? Então ela traz bastante isso, né? O Vedanta, que a gente está falando, é aquilo que é nosso, então deixa acontecer, sabe? Deixa vir os Porque a pensamentos, gente os é controlado em sentimentos. tudo, né? Nós temos É, regra para tudo, hierarquias. não que não precisamos das regras, para Não, conviver, a gente precisa só que delas, nesse lógico. momento da meditação a gente precisa, né? A gente É precisa voltar nessa hora. para a presença, né? É isso que ela traz. De como a gente precisa para poder estar vivo e deixar essa energia de vida, né, presente. Né? O que mais O que aqui? mais aqui? Tem uma coisa na página 152 que eu tinha colocado para ler e depois uma na 153 que eu acho que é bem interessante. Então ela fala assim, a base do Vedanta é o conhecimento de que a pessoa que você é, ou seja, o modo como você já é perfeito. Né? Então, a qualidade nata de quem somos é, na verdade, essa consciência viva e imutável de pura felicidade. Somos feitos, né, para ser feliz. Se você, de acordo com o Vedanta, se você relaxar, essas três qualidades naturalmente vêm à tona, né, que é o Sati, Chit e Ananda, que é essa consciência viva e imutável e pura felicidade. Né? Se a gente fica tentando pressionar tudo isso, não deixando que ela flua, a gente está se esforçando demais. E, na verdade, é para deixar fluir, porque é sem esforço nenhum, ela é natural, né? Então, se você colocar a mente num esforço cada vez menor e menor, sua verdadeira natureza pode se manifestar. Então, é um treino, né, desse mundo tão acelerado que a gente está, de desacelerar, né? E relaxar e voltar para a essência, voltar para a presença, voltar prestando atenção na sua respiração, em todos esses
essas questões aí. Quando ela fala de mantra, né, ela se traduz como um som, uma vibração. Então, assim, não é uma coisa Uma pronta, assim, que você vai ressonância, achei ter. É legal uma isso, né? ressonância mesmo, né? Sim. Que é quando a gente está mais tranquila. Sabe aquela coisinha gostosa, né? De você se permitir. Exatamente isso, tá? Aí, na parte do fluxo mental, o que eu achei legal tá na página 153, Dani, que é Hum. assim, ó, como um rio que flui para o oceano, a mente flui naturalmente para as águas tranquilas da pura consciência, para a fonte de energia e inteligência em nosso âmago. Como é importante a gente realmente deixar fluir o que é nosso e se percebam, né? Se percebam se vocês estão se deixando acelerar por tudo que vocês estão vendo e ouvindo, né? E tá tudo bem, agora já foi. Também não vai ficar jogando, pensando, porque senão você vai entrar nesse ciclo. E não é por aí, né? É deixar fluir, é retomar Olha, para si vamos mesmo. ler aqui a maquininha, que eu achei muito legal essa analogia. Sabe Vai. aqueles macacos de brinquedo que tocam Sim. pratos? Esses em que damos corda com uma manivela na parte de trás? Se você pensar nessa manivela do macaco como a sua mente, o que você faz o dia inteiro é dar mais corda com mais e mais atividade mental. Pensar, analisar, processar, certo, errado, deveria ser, não deveria ser. Cada um entre as dezenas de milhares de pensamentos que temos todos os dias está girando a manivela. Cada giro cria uma extensão no corpo e na mente. O corpo seria o macaco e a mente seria a manivela. Portanto, se você quiser liberar essa tensão, precisará soltar a manivela e permitir que ela gire de volta sozinha. Muito No começo ela vai legal. ficar assim, aí depois ela vai. O que acontecerá a princípio é que a manivela vai girar de volta muito rápido. É E o exatamente isso que eu macaco fiz. vai até cair e se debater enquanto toca os pratos freneticamente. Mas é exatamente isso que queremos que aconteça. Veja bem, quando resiste ao pensamento, você está resistindo ao processo de relaxamento, mantendo a manivela tensionada. Você precisa saber que uma parte desse relaxamento é a onda de pensamento e emoção que vem à tona. Sim. Ela leva o tempo necessário para subir a superfície e depois desacelera por si só. Novamente, o processo de meditação está relacionado a deixar esses pensamentos e emoções fluírem naturalmente em Eu direção à adorei, quietude. eu Olha, fiquei imaginando amei, eu exatamente o também. macaquinho. Eu não sei se as pessoas Aí que você vão deixa. nos ouvir aqui vão saber que macaquinho é esse, mas Vamos ver se a gente acha uma fotinha desse brinquedo antigo. A manivela rodando, aí você solta, ela fica. acontecia muito isso, nossa. Exatamente. O que que a gente está fazendo com a nossa mente, meus amores? É. Por favor, né? É isso que a gente está trazendo aqui. Achei legal, né? Ela voltou para o iceberg com a transcendência aqui, né? Uhum. Dizendo que quando a gente transcende, eu acho que a palavra mais assim, a tradução mais simples de transcendência é esse olhar, né? Ter a capacidade de. A gente até fazia. Quando eu fui aprender essa palavra pela primeira vez, eu lembro que a pessoa falou assim: olha. Se imagine num canto daquela sala olhando para você, Olhando de fora. né? Olhando de fora. E até hoje, quando eu penso em transcendência, né, ou de fazer esse, eu me vejo neste lugar, no cantinho da sala, olhando para mim. E é Sim, isso. sim. Então, transcender é você conseguir ir além dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas percepções, né? Olhar de fora. E a transcendência não é com o julgamento de outro, com a expectativa do outro. Não, né? É um olhar com neutralidade, com falta de julgamento. Então, é conseguir se ver, né? E aí, quando você faz essa transcendência, você derrete o iceberg, né? Você fica. É como se você não precisasse dessas camadas para viver.
se sentir bem, né? Porque a transcendência, essa capacidade de você se integrar com o ambiente, é muito legal. Eu achei bem bacana essa parte também. E aí ela vai falando, né? O quanto a gente pode, e quantos estudos vêm falando a respeito dessa questão de estar na presença dessa meditação védica, com relação a livro de depressão, de ansiedade, estudos comprovando tudo isso, reduz taxas, né? Com relação a todas essas questões da nossa saúde mental aí. Como é importante a gente olhar para isso hoje e realmente desacelerar muita coisa do que seguir o bonde, né? Como a maioria das pessoas estão aí fazendo. Olhar para onde você está indo, né? Eu acho que é importante. Aí, preparando a mente para a meditação é mais isso, né? Então, começa sempre pela respiração, como a gente já fez, e quem chegou no final, volta toda a live, vai lá do comecinho, porque hoje tem exercício prático. E a gente quer que você fale pra gente o que você está sentindo com relação a isso, tá? A respiração elimina essa desordem mental em questão de minutos. Então, ficar nessa presença, preparar esse espaço para você estar realmente presente. E para essa preparação é descontrair a mente que ela fala, deixar fluir, observar seu movimento, observar seus pensamentos, dar lugar para todos eles, se conectar com você mesmo, né? Olhar além para poder estar nessa presença. E ela dá esse exercício, né? Ela dá um exercício pra gente fazer aqui de descontraindo Sim. a mente. Vamos finalizar com ele hoje, dá tempo? Acho que dá. Então, tenho da água fluindo, que é quando a mente está presa na negatividade. Isso significa que nossa energia também não está fluindo adequadamente. Nosso corpo é composto por 70% de água e simplesmente observar a água em movimento pode nos ajudar a nos conectar a esse movimento natural. Então, para esta prática, sente-se confortavelmente perto de um rio ou mar ou em qualquer copo d'água, já dá para observar esse movimento. Até um vídeo, né? Eu fiz esse exercício de deixar um fiozinho da água caindo no copo. Caindo no copo, assim. E aí o copo encheu e aí essa água foi meio que parecendo uma cachoeirazinha, assim. Foi legal também. Inicialmente, você pode notar que a mente está fazendo seus comentários e se distraindo com muitos pensamentos. Apenas permita que os pensamentos venham e vão. Com o tempo, a mente começará a seguir o fluxo da água e os pensamentos, as emoções e a atividade mental começarão a ser drenados. Sua mente cheia começará a se tornar uma mente em fluxo. Isso. Aí depois o olhando através é para você fazer a mente fluir com um simples exercício de olhar alguma coisa sem olhar, né? Você olha, mas você não fixa o olhar naquilo. Também é muito legal de fazer, né? Basta escolher um ponto à sua frente, mas em vez de olhar para este ponto específico, olha para trás ou olha através de. Mantenha o olhar suave, desfoca, né? Ao fazer isso, você notará repetidamente que seu campo de visão vai se expandir. Você estará percebendo outras coisas à esquerda, à direita, no fundo, acima, além. Sua atenção ainda estará favorecendo esse ponto, mas não exclusivamente ele. Outros elementos do ambiente entrarão em seu campo de percepção. O som, o cheiro, as sensações físicas. Este é um processo de abandonar a atenção localizada. Olha que interessante. Faça isso por alguns minutos e depois feche os olhos e observe como a sua mente desacelerou. Legal. Aí tem além do horizonte. Quando você se encontrar em algum lugar que tem uma vista distante, passe alguns momentos olhando para o horizonte. Inicialmente, a mente está olhando, o mecanismo visual está envolvido nisso, enquanto o intelecto ainda está pensando. Mas se você continuar olhando para o horizonte, fechar os olhos, abri-los e fechá-los novamente, então sua atividade mental diminuirá. Trazer um elemento do espaço para dentro, que o Vedanta considera um dos 5 elementos, juntamente com terra, ar, fogo e água, ajuda a expandir nossa percepção e acessar a sobrecarga simpática do sistema nervoso, ativando a atividade parasimpática. Eu acho que muita gente faz isso quando está na natureza, né? Que é olhar para o pôr do sol, sei lá. Como aqui em casa a gente tem uma paisagem
grande, assim, que são muitas fazendas. Então tem momentos do dia que eu paro e só fico ali, Dani. Nossa, tão Com bom. certeza. Desacelera muito, assim. Então, se a gente tem consciência agora de que isso faz nosso cérebro ficar mais ativo, não o contrário, né? Assim, de energia boa e positiva, nossa, tem mais é que fazer isso mesmo, né? Eu gosto E muito a de última, caminhar no buracão aqui. você E fala, sempre é um olhar algo diferente. Você diferente, né? percebe como a natureza se modifica. Sim. É muito legal. Claro que tem dia que eu vou assim que eu nem vejo onde eu caminhei, mas a Você maior se parte do tempo perde. a maior parte do tempo eu gosto de sentir, né? Sim, sim. E a última que ela fala é que é olhar para as mãos. Mantenha as mãos diante de si, com uma distância de 15 centímetros entre elas, as palmas voltadas uma para a outra, né? Então é aqui. E olhe suavemente para o espaço entreaberto, né? Ao ponto entre as duas palmas. Pode ser que você tenha consciência do que está abaixo ou ao redor do ponto para o qual está olhando. E depois comece a perceber mais as palmas da mão. Gente, fica tão vívido. Você fez isso? Fiz. Né? Assim, você começa a perceber, é muito interessante. E aí, a hora que ó, eu já fui para a mão, já fui para a mão. Então, pô, pode ser que você tenha consciência de que está abaixo ao redor, ao ponto para o qual está olhando, e depois comece a perceber mais as palmas da mão direita, mão esquerda. Observe como a percepção se expande. Você passou do centro para a lateral das mãos. Agora passe pelas palmas das mãos e assim vai. Observe que ainda está no centro das mãos. Simplesmente esteja ciente do que está em seu campo visual. À medida que a percepção se expande para abarcar mais no espaço ao seu redor, o mecanismo de pensamento desacelera, né? E isso é você observar, e aí a hora que você começa a perceber, imagina você fazer isso para tudo, que presença, não é? Sim, Gente, é isso. é isso. Perfeito. É Ficamos, muito bom. nossa, ó, o próximo, vivendo seus superpoderes interiores, capítulo 9. Eu já Não comecei comecei ele. ainda, estou curiosa. Eu já comecei e ele é bem interessante, tem umas coisas bem legais para a gente tá falando, mas eu quero finalizar com esse mundo doido que a gente tá. Eu pensei numa frase que ele traz aqui nesse capítulo, Dani, com a sua permissão. Com Você não certeza. leu ainda, mas olha Permitida. só, olha só, para a gente fechar hoje assim, né? Pensa aí nos poderes positivos que cada um de nós tem, né? Imagine por um momento andar pelo planeta acreditando que esse poder e essa positividade ilimitada é quem você é. Isso não colocaria isso renovado nos seus passos e um sorriso no seu rosto? Legal. Muito Lindo, né? show. Sim. Gente, eu achei Amei, assim gente, incrível. amei. Livro maravilhoso, de Sim, despertar da mente ó, mesmo. a gente está bem na prática dele, então assim, fica com a gente. Vocês que falem para nós como é que está sendo para você a experiência do sentir, de fazer realmente a prática, de poder respirar, de poder estar nessa presença. Compartilha a live com quem você acha que vai ser um presente para a vida deles também, porque a gente está aqui nessa presença e fazendo de verdade o que o livro está indicando para ser feito, e a gente percebe que isso faz uma diferença bem grande no nosso dia a dia. Amiga, muito bom. Vamos seguir Beijo. então. Na Semana semana que que vem a gente se vem. vê. Obrigada para quem passou por aqui, esteve aqui. Um beijo, um queijo e até. Beijo, gente. Até semana que vem.